pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira edição do nosso podcast Sorriso em Pauta. Nós estamos aqui para levar informação, conhecimento, interação e, é claro, unir a nossa população com o legislativo. Eu sou Heloísa Denardi e hoje nós começamos recebendo uma pessoa muito especial, uma pessoa que está fazendo parte este ano lá do nosso legislativo. Acredito que a Patrícia Galvani, que é a nossa coordenadora geral, tenha muito para contar para vocês aí de casa, o processo todo o andamento, como funciona de fato a Câmara de Vereadores. Patrícia, antes de tudo, eu quero que você se apresente, fale um pouquinho de você, da sua trajetória até aqui e como essa pessoa que eu já conheço de outras áreas e não da área política, veio parar na Câmara de Vereadores. Conta para o pessoal de casa um pouquinho de você. Boa noite, fico muito contente com o convite. Obrigada a você, a toda a equipe de imprensa. Confesso que fiquei surpresa, porque eu imaginava que este cenário seria mais voltado de fato aos agentes políticos, né? E nós, tanto eu quanto os demais convidados que eu sei que vocês já conversaram, são mais da equipe técnica, e eu achei muito legal essa visibilidade que vocês vão dar para o trabalho que a gente faz ali. É um Então, conjunto, né, muito Patrícia? obrigada. É um conjunto. Muito obrigada, pelo convite, e eu sei o tanto que vocês trabalharam para que esse podcast realmente acontecesse. Quero parabenizar, antes de qualquer coisa, parabenizar você, toda a equipe de imprensa, tem mais gente por aqui, Todos os os bastidores. bastidores, né? E é muito legal que vocês estão fazendo ali. Realmente a ideia é trazer um legislativo novo, né? Então você pediu Exato. para que eu me apresentasse, e o meu nome então é Patrícia Galvani. Acredito que muitos possam me conhecer de outras localidades. Eu trabalhei durante 9 anos dentro da universidade como professora, também fui coordenadora de curso. Tenho o meu esposo, que é empresário, veterinário. Nós temos a empresa Centervet e eu trabalhei com ele lá um tempo, então muitos podem me conhecer de lá. Sim. Outros dos serviços que a gente presta na igreja, e, enfim, né, de várias outras ocasiões. Oportunidades para te conhecer temos, Exatamente. né, Então, Patrícia? a minha formação, ela é em direito, né? Tanto que na faculdade trabalhava no curso de direito. Trabalhei também bastante tempo como assessora de juiz no fórum aqui, entre idas e vindas, foram quase 10 anos. Então, também um local de onde muitos podem me conhecer, e de fato a política é uma novidade. Se em novembro do ano passado alguém me dissesse que hoje eu estaria na Câmara, eu ia dizer: olha, eu sinto muito, você está me confundindo. Não sou eu, não Seja. é algo que eu planejei acontecer. Foi um convite que eu recebi do vereador Rodrigo Materazzi. À época, nem ele imaginava que estaria agora na presidência, e ele tinha um projeto de realmente trazer ali para dentro da Câmara de Vereadores grandes coisas. E ele me fez um convite muito pessoal. Ele disse: eu preciso que você me ajude com isso. Eu sei que Dentro é uma das coisa que você também quer fazer, é dentro uma das grandes coisas, coisa algo que te chamou a atenção, que você disse: "Vou". muita, muita. É a questão do nosso trabalho Pró-Vida, que inclusive a gente vai ter a primeira semana agora. Então, foi a proximidade minha e do Rodrigo foi essa. É a primeira vez que a gente conversou um pouco mais, foi num podcast que eu gravei com ele, que ele tinha o podcast dele, e a gente gravou sobre essa questão da DPF 442. À época estava muito florescendo o assunto, né? Então, a gente gravou esse podcast, e daí a gente começou a ver a necessidade, inclusive, da inserção de pessoas que têm esse pensamento dentro da política mesmo, na base aqui, como vereadores, etc. A coisa começa aqui para depois chegar lá em Brasília. Então, a gente tinha realmente grandes expectativas do que a gente poderia fazer nesse tempo. Então, foi um convite. Eu até, o meu marido brinca quando ele falou assim: e aí, quando você vai ganhar? Eu falei: não sei. Foi um convite que realmente, assim, Vou pelo veio pelo propósito, né. trabalho, pelo propósito, e não tinha plano algum, né, de estar hoje na coordenação. Não é uma coisa que chegou a ser Sim, você foi como cogitada. assessoria, né. Exatamente, porque a gente tinha essa intenção de fazer um trabalho muito voltado para a educação.
né? Uma das maiores bandeiras nossas é a educação. A gente entende que a mudança vem pela educação. E a gente, eu digo a gente porque é toda a equipe Sim. que aceitou esse desafio, né? Não estou sozinha nessa. Então a gente tinha essa ideia, né, de trazer mudança para dentro do legislativo através do que a gente acredita, através do nosso trabalho, trabalhar muito e sério. Né? E eu acho que a gente está conseguindo aí trazer um pouco disso agora dentro dessa gestão na presidência, que foi uma coisa que aconteceu, Também, né. né? E não teve ali, foram 6 primeiros meses de adaptação, a gente não estava esperando, ninguém esperava Para para todos, a todos, né? adaptação da Câmara foi geral, isso é uma Exatamente. Então, coisa não teve um período de transição, né? Geralmente existe esse período de transição de 2, 3 meses de uma presidência para outra, às vezes até mais tempo, e nós, né, anoitecemos e amanhecemos na é, coordenação, e infelizmente nas circunstâncias como elas se deram. Então, assim, o nosso emocional também estava, né, todo muito aflorado. Viemos logo de uma eleição aí que também foi muito acirrada, os ânimos dentro da Câmara, segundo o que me passaram, né? Eu não estava muito lá, desafiador. muito desafiador. Então, assim, nós pegamos um clima muito pesado, muito difícil e com muita coisa para resolver. Então, eh, quando eu me vi diante disso, o convite não era esse, né? Mas eu não tinha como deixar o Rodrigo sozinho, né? Ele confiou em mim e eu não podia deixar ele sozinho nessa. Eu falei, a gente se deu a mão, eu, ele e o Iene, que eu não posso deixar de falar do Sim. Iene, que éramos nós três no gabinete. A gente falou, bom, agora a gente vai fazer tudo que a gente puder aqui. E é o que a gente tem feito. E legal de você ter falado que imaginava que o nosso o podcast fosse tratar exclusivamente com os vereadores, enfim, com o processo lá. Vai, precisa disso. Mas Sim, é preciso também que a população entenda como toda essa máquina é gerida. Os vereadores precisam das assessorias, que precisam dos departamentos, que precisa. É uma empresa, é uma empresa. E trazer cada um dos coordenadores ou cada um dos responsáveis por determinado setor para esse bate-papo leva para a população a veracidade das coisas que acontecem lá. Porque a gente fez um breve apanhado de informações e percebemos que a nossa comunidade, gente, não acompanha as sessões, a nossa população tem dificuldade com horários, não sabe exatamente o papel do vereador. Então, o podcast vai servir para isso, para orientar desde o começo. Escuta, como funciona? Tem uma gerência lá dentro? Como que funciona o departamento da comunicação, o departamento financeiro, o legislativo? A gente vai levar, eu ia dizer, a gente vai tentar, não, a gente vai levar para a população toda essa informação para que a Câmara de fato fique mais próxima do cidadão. É a casa do povo, a gente precisa que o povo entenda qual que é o serviço. Mas, Patrícia, coordenação geral, eu lembro muito bem que um dia eu cheguei para o vereador, então, vereador Rodrigo, e falei: o senhor tem uma equipe bem de peso ali dentro na sua assessoria. O que fez essas pessoas aceitarem esse convite para serem assessores acaba limitando o espaço de tempo, acaba limitando a vida, enfim, né? Não, nunca tinha visto vocês no ambiente político. E ele disse: são propósitos, Heloísa, são propósitos. E de fato, Deus sabe exatamente o que vai fazer na vida de cada um, tanto que hoje você coordena a Câmara juntamente com mais os outros departamentos, mas enfim, você precisou entender tudo muito rapidamente, todo esse processo, para ajudar a gerir lá dentro. Então, foi. assim, vamos contar para o pessoal de casa, então, como funciona isso, né, Patrícia? Para começar, assim, qual que é o teu papel lá dentro da Câmara de Vereadores? Qual que é o papel dessa mulher que tinha outras atribuições, enfim, que tem família, que tem filhos pequenos, que é uma pessoa que não era da política, mais propriamente dita, mas que encarou o desafio e acabou se tornando coordenadora geral da Câmara. Elô, eu acho que algumas coisas são importantes a gente pontuar para eu te bem responder. A primeira é que, assim, esse desconhecimento sobre a Câmara, ele acontece, inclusive, das próprias pessoas que já trabalham ali, que já estão ali. Por quê? Porque, de fato, nós temos muitas atribuições, a gente não para pensar no todo. Eu fiquei muito surpresa quando eu descobri, ao entrar na coordenação geral, que eram 88 servidores. E você fala, nossa, mas precisa de tudo Cadê isso? esse pessoal que eu não Cadê vejo? todo mundo? Gente, eu garanto para vocês que estão assistindo, às vezes falta
gente, né? Você é um exemplo, a gente Sim, está com alguns projetos, algumas coisas que a gente quer iniciar que não dizem respeito às nossas funções exatamente, e a gente está fazendo justamente para fazer funcionar. exatamente. Então, quando a gente está de fora, muitas vezes a gente não tem a dimensão de tudo que precisa acontecer para que a câmara funcione. Quando a gente vê uma sessão sendo transmitida, ou que nós vamos até a câmara e assistimos uma sessão, porque até então minha participação na câmara tinha sido só essa de ir lá Ver a assistir sessão. sessão. E nós não temos ideia de todo o trabalho que acontece antes, durante e depois. Né? Então, é muito interessante a gente poder falar um pouco disso. E você me perguntou o meu papel lá, qual é a minha função principal. Eu digo que no plano de cargos e carreiras é uma função muito mais tranquila, que está ali, que era para coordenar as coordenações e fazer uma função mais Vamos lá, política. vamos aqui, vamos De ver como é que fato, tá. inclusive, foi muito interessante que eu conversei com o pessoal que já estava lá na época, que esse cargo foi criado, e eles disseram que foi um cargo criado realmente para ser um cargo político. Né, que faria uma certa intermediação com o executivo, que teria mais uma função muito política. E talvez, de fato, era essa a intenção. E eu acredito que cada coordenador geral que passa lá deixa a seu modo de trabalhar, né? Mas eu vou ser bem sincera, pelas circunstâncias, talvez, né? Como eu disse, a gente não teve tempo de transição, a gente não tinha uma equipe grande, a gente teve que formar a equipe ao longo desse tempo. Inclusive, a gente ainda está fazendo algumas alterações, alguns ajustes, né? Eh, eu precisei muito, de fato, atuar na coordenação de setores. Né, essa parte política agora, nesse segundo semestre, é uma meta, que eu ainda trabalhe mais esse lado. Mas eu digo assim, eu tinha uma imagem antes de que na Câmara deveria ser muito mais fácil, porque são menos funcionários do que o Hum. executivo. São menos coisas a licitar do que o executivo, então seria muito mais tranquilo. E eu já tive uma experiência curta, mas já tive dentro do executivo, e eu falo que ali na Câmara tem um diferencial. Nós temos 11, hoje 11 vereadores, são 11 chefes. Então, Exatamente. embora eu tenha o presidente, que é quem me colocou nessa função, e essa função precisa, de fato, ser de confiança do presidente, porque você tem ali não só o acesso direto, mas a responsabilidade direta, né, dos atos, das assinaturas, de passar de conferência de documentos, de filtrar tudo antes de chegar no presidente, isso só pode ser feito por uma pessoa de confiança. Então, seja qual for o presidente, a pessoa que está na coordenação geral, de fato, precisa ser da confiança dele. Por isso que é um cargo que não tem, por mais que tenha muita coisa técnica, não pode ser exclusivamente técnico, ele tem que ter essa questão de confiança do presidente. Ponto 2, o que a gente faz exatamente? E aí eu vou te falar uma frase que eu escutei que eu acho que é a melhor definição de coordenação. A minha função é fazer junto com os demais coordenadores, que eu já vou dizer quais são, tudo que sozinhos a gente não conseguiria. Então, assim, cada um tem a responsabilidade do seu setor, e a minha responsabilidade é ver o todo. E É cuidar dessa engrenagem entender toda. exatamente, de fazer com que tudo funcione para que cada um desses nossos 11 chefes, né, que são os vereadores, que eles se preocupem exclusivamente com o trabalho deles, realmente de legislar, de fiscalizar e de executar o trabalho deles. Eles não precisam se preocupar com a parte que eles não precisem, né? Sim, Se preocupar com essa parte administrativa, que eles recebam todo o apoio, a estrutura que eles precisam ter para executar o trabalho deles. Então, a nossa função de modo geral, é manter isso funcionando. E em relação ao presidente em especial, eu tentar filtrar o máximo de demandas antes de chegar nele, porque a gente não pode esquecer sim, que o presidente também é vereador, que ele também também tem o tem trabalho outras dele como vereador, atribuições. exatamente, e uma baita responsabilidade de gerenciar toda a casa. O que que você acha que seria a tua principal atribuição lá? Olha, boa pergunta. A principal, eu acho que é mediar. Mediar interesse, né, do que alguém quer, do que dá para fazer, é mediar o servidor com as ordens, é mediar, como é que eu vou dizer assim, tentar harmonizar e manter as coisas funcionando. Eu acho que é mediar. Se fosse para resumir em uma palavra, é mediar. Mediar o quê? Todas as circunstâncias, né? O que precisa ser feito, quem vai fazer, como que vai fazer, o tempo das coisas, a gente realmente fazer esse planejamento. Acho que seria mediação e Você planejamento. acha que consegue ter uma rotina específica de trabalho ou não?
Não consegue, né, Olha, Patrícia? a gente tenta. Eu tento, eu já coloquei numa agenda, segunda eu faço isso, terça eu faço aquilo. Alguns dias é possível e outros é impossível. E impossível porque ali tudo muito dinâmico, ali é tudo à flor da pele. E assim, a gente não pode esquecer que nós estamos falando de gestão como se fosse uma grande empresa, porém num ambiente De uma político empresa de uma empresa pública, pública que a pública. gente vai ter servidores efetivos, servidores contratados, esses servidores, tanto os efetivos quanto contratados, e os próprios agentes ali, eles estão dentro da política e a gente tem toda a questão política envolvida que a gente não pode deixar de falar, que isso traz uma complexidade um pouquinho maior. Então, é como se fosse um grande jogo de xadrez. Né? Então, às vezes, nesse jogo de xadrez, a gente consegue seguir o plano e às vezes a gente tem que improvisar. Aqui eu tenho 2 perguntas bem específicas que eu acredito que Tá. eu possa juntar em uma só. De Uhum. que forma a coordenação geral contribui para que a Câmara funcione de maneira organizada e eficiente? E quais são os setores que estão na sua supervisão direta? Eu acho que uma junta com a outra a resposta, Exatamente. né? É impossível a coordenação geral cuidar de tudo, né? Como eu disse, são 88 funcionários de diversos setores. E aí eu já vou entrar nos setores para entender o quanto trabalho que existe ali. Nós temos 5 coordenações de setor, fora, e aqui, no caso, a minha coordenação geral auxilia para que isso tenha uma É a mola unidade. mestra e as Exatamente, entre presidência, distribuídas. trabalho, né? Então a gente faz exatamente, essa mola entre o que precisa ser feito e como será feito, né? As coordenações são a coordenação de imprensa, que hoje nós temos a felicidade de ter você ali à frente, que muito bem nos auxilia com toda a questão da imprensa. Quando fala imprensa, é desde o material que vai ser publicado, de ajudar a dar publicidade nas questões, ajudar no portal da transparência, até a mediação com a imprensa local. Que mais? Ajuda aí, a senhorita da imprensa. É tudo que é feito dentro do legislativo com relação a matérias, agora o nosso podcast que é novidade, a internet que mudou demais, que cresceu muito e hoje as redes sociais fazem parte do dia a dia de todos, inclusive nos setores, nos órgãos públicos, a gente tem um cuidado muito especial com isso também, porque nós temos muitas regras. E uma coisa que, por exemplo, eu não sabia, que era responsabilidade da imprensa, que é fazer a transmissão e o registro e guardar os Uhum. registros das sessões, né? Então tem toda uma sessão dentro, nós temos um servidor, deixa eu ver se ele ainda está aqui, não, ele acho que já foi. Temos um servidor que ele faz exclusivamente Esse trabalho. esse trabalho de armazenar as imagens, de ter todo um arquivo digital para a hora que precisar a gente ter ali à mão. Então, são coisas que às vezes a gente não pensa. Esse é o setor da imprensa. Nós temos um setor de compras e licitação. Né, que tudo que é do setor público, a gente, muito diferente do privado, a gente não tem ali a liberdade de escolha de fazer como a gente bem quer e tá certo, né? Eu entendo as travas e a necessidade de ser assim, e para isso a gente precisa ter um setor muito bem estruturado e que traga planejamento. Nós temos o setor de finanças, que eu brinco com o nosso coordenador de finanças, que é o meu colega Yenik, que ele tem a chave do A cofre. chave do cofre Né? do IENIC. Então, exatamente, tudo que passa por ali para pagamento, tudo mesmo, desde uma compra do café, do salário de todos os servidores, a repasses, grandes contratos e pequenos contratos, tudo, não importa o valor, ele passa pelo finanças, que também trabalha nessa parte da contabilidade, prestação de contas para o Tribunal de Contas. Então, por que que eu estou falando tudo isso? Para entender que tem muito Não, trabalho. e é importante que muita gente está ouvindo isso pela primeira vez. Com É certeza. importante que Coisas que a seja gente não falado sim. imagina, né? Coisas que a gente não imagina. Então, por exemplo, que se eu comprar essa caneca aqui, eu preciso colocar num sistema chamado Aplique, que vai informar o Tribunal de Contas. E isso passa pelo Finanças e pelo Compras e Licitação, que precisam trabalhar muito juntos, né, nessas Sim. demandas. Então, assim, são diversos detalhes que às vezes fala assim, ah, é só comprar uma caneca. Uhum. Não. No legislativo não, no poder público não é tão simples assim. Então, temos esse setor das finanças, ou seja, o dono da chave do cofre Do e cofre. das prestações de conta, que é assim um ponto crucial da gestão ali, né? Porque afinal de contas a gente está tratando de dinheiro público e isso tem que ser feito com muita responsabilidade, muita transparência. Então, é um trabalho ali crucial. Temos o setor que é o coração da casa, né, que é a questão dos serviços legislativos, a coordenação de serviços legislativos, porque sem
os serviços legislativos não faria sentido nenhum a gente ter todo o resto, né? A gente está ali de fato pelo legislativo para que exista ali o trabalho da Casa de Leis, dos nossos vereadores, que representa toda a nossa população, né? Então, não são 11 pessoas ali aleatórias, são todos os munícipes aqui de Sorriso ali representados. Então, é o coração mesmo do nosso trabalho, tá na gestão legislativa, que é onde passa todo o trabalho mesmo ali dos vereadores, desde requerimentos, indicações, as próprias leis executadas, os projetos de lei que vêm do executivo, tudo passa ali pela secretaria nossa, né, Legislativa. legislativa. É Então, importante até fazer uma observação com relação a essa secretaria, que no momento como este, que os dos 11 vereadores, eu acredito que 9 estejam, 8 em primeiro mandato. Então, a assessoria também precisa de orientações, precisa de adquirir esse conhecimento, precisa desse suporte da secretaria, né? exatamente. E dentro da secretaria, nós temos, assim, vamos dizer, subdivisões ainda, né? Então, dentro da secretaria, nós temos quem é responsável por arquivo, quem é responsável pelas demandas legislativas, nós temos a nossa técnica legislativa, que está na casa há muito tempo e que nos auxilia aí nessa questão da elaboração de projetos de lei, né? Lembrando que o vereador, ele não tem ali, por regra, um curso de direito, então ele precisa entender, né, ter uma orientação sobre como fazer, o que se faz, que jeito que faz, e tudo isso passa por dentro do trabalho da secretaria. O outro setor que nós temos é um setor também crucial para que as coisas funcionem, que é o setor administrativo, né? O administrativo, ele cuida basicamente de toda a infraestrutura, RH, TI e acho que são Patrimônio está dentro do tem, patrimônio, né, entra dentro de tudo, vamos dizer, de modo geral, da questão de sim, infraestrutura, né. Então, o administrativo, desde uma ele torneira é amplo, quebrada né, ele é amplo. até faltas excessivas de servidor, enfim, é um serviço bem amplo mesmo, e hoje tem sido ali, na questão da gestão da casa, de fato, um braço direito para mim. Porque, querendo ou não, uma das coisas que mais eh, foi me exigida nesse primeiros 6 meses é a questão de entender a função de cada um, né, de colocarmos as coisas no trilho, pelo menos da forma como a gente gostaria, de Sim. montar um planejamento que a gente não teve tempo de ter planejado antes, né? Foi uma E está sendo uma gestão bem atípica, bem atípica. porque não houve o tempo hábil para nada, para se direcionar nada. Exatamente. Anoiteceu de um jeito e precisou, né, Exatamente. amanhecer de outro. E então, assim, o administrativo, ele cuida de toda essa parte. E qual mais? Eu falei Administrativo, administrativo. finanças, licitação, imprensa, legislativo. É, Você falou de todos. são esses os Você quer setores. mais, é? Não, não, me lembrei porque eu tinha separado aqui, ticado na minha cabeça, Hã. um setor que é importante a gente mencionar, que hoje ele ganha um grande destaque na casa, que por questões assim, que a gente tem que ir um passo de cada vez, hoje não dá para ele ser uma coordenação e nenhum setor, mas eu vejo que com o tamanho do município, com o trabalho que os nossos vereadores têm desempenhado, que tem sido realmente muito significativo, nós talvez precisaremos que é o nosso querido Eduardo, que está aqui também Ah, acompanhando, cerimonial. né, que é o nosso cerimonial. É, o cerimonial, ele Precisa. também, a gente acaba, né, hoje tendo só o Eduardo, que ele é, vamos dizer, um servidor único, mas que É um é outro um outro setor, setor com que toda uma envolve demanda, muita coisa, tem uma demanda exatamente, enorme. enorme. E aí, assim, por exemplo, a coordenação geral não precisaria necessariamente executar nada nesse sentido, mas a gente, todas as coordenações, né, Eloy, a gente Acabam acaba se trabalhando dentro das ajudando, acaba, cerimônias. né, todos nós acabamos dando as mãos e vamos fazer o que precisa fazer. Isso é bom, porque lá na Câmara a gente consegue ter essa adesão. A gente tem Aham, equipe que tem, quer ajudar, que está tem, pronta, que não vê dificuldade nas coisas, né, Patrícia? tem. Dentre isso tudo que você falou, todas essas coordenações, todas essas tarefas, todas essas funções, tu sentiu assim que, nossa, isso foi um desafio. Qual foi teu maior desafio nesse período, Patrícia? Olha, Para o Elo, pessoal entender, falando dessas funções todas, né? tem uma coisa que eu acho que talvez eu nunca vá me acostumar de achar isso normal, achar assim que é uma situação tranquila. Eu tinha que fazer isso quando trabalhei
na Unic, fiz isso durante quase 8 anos na Centervet, e ali também eu muitas das vezes, na verdade a maioria das vezes, eu também tenho que fazer, que é demitir pessoas. Eu vou dizer assim, é a única situação que eu fico mais desconfortável, que eu tenho que me concentrar, falar assim, olha, é isso que precisa ser feito, eu sei as razões, né? Esse aqui é necessário, eu sei Mas porque acho que isso em está qualquer acontecendo, setor, né, mas Patrícia, assim, olha, não é ali na Câmara, para mim, assim, é desafiador. eu tenho, né, até por temperamento, essa questão muito da empatia, de me colocar no lugar do outro, eh, o meu temperamento traz muitas, como é que eu vou dizer assim, é muita característica própria dele mesmo, isso, e é uma das coisas que eu tenho que me concentrar. Sabe, eu acho que pela vida do jurídico ali, o debate, a resolução de problemas é uma coisa inerente da profissão, né? Então, isso assim não me traz tanto desconforto, sabe? Ânimos mais Mas precisar dizer exaltados. que não precisamos mais do seu serviço. É, isso. Não, assim, particularmente, uma coisa não Sim, exatamente do cargo, né? Mas sim. para mim é sempre desconfortável. Mas eu faço, sempre fiz, já faz 10 anos que eu faço isso No e não começo me acostumo. no começo da nossa fala, você comentou que uma das coisas que te chamou a atenção para vir para trabalhar com o vereador Rodrigo Materazzi foi os projetos, foi os propósitos que vocês tinham que se alinhavam e se alinham. Então, assim, tu já consegue ver alguma coisa do tipo, ó, a gente encerrou o primeiro semestre, agora já estamos no segundo semestre, e esse ano tá Uhum. voando, sinto dizer, tá passando muito rápido. Quando chegar lá em dezembro, que você olhar para trás, vai ter um marco positivo, algo bem legal que você vai dizer: "Nossa, valeu a pena essa experiência, está valendo a pena, né, porque a gente conseguiu fazer isso". Eu estou considerando a tua fala no começo, que foi dos projetos Sim, dele. sim. Elô, eu vejo assim que várias coisas já valeram a pena. Desde de conseguir trabalhar muito a questão do, do contato com os próprios servidores, sabe? Que seria uma questão que não foi o convite inicial, mas foi o convite quando eu fui para a coordenação, né? De encarar isso como eu vou fazer o melhor que eu posso e fazer que a Câmara seja o melhor que ela pode. Eu acho que a gente vê que as pessoas estão. A prova disso é esse podcast, né? As pessoas compraram essa ideia. E um dos projetos que eu tenho, assim, a maior alegria de dizer que a gente está conseguindo fazer andar e as pessoas aderiram muito foi a questão da escola do legislativo. Eu vejo que para representar o povo, os vereadores muitas vezes têm boa vontade, têm muita vontade, as equipes têm vontade, mas a gente precisa se capacitar. Sabe? E o nosso povo aqui de Sorriso é um povo muito exigente, é um povo que acompanha, é um povo que cobra, né? Embora a gente queira que eles estejam, inclusive, mais agora conosco na Câmara, e a gente tem que estar pronto para prestar esse serviço. Então, a ideia da Escola do Legislativo é a gente trazer uma formação completa ali para quem estiver como servidor da Câmara e para os próprios vereadores, no sentido de trazer maior capacitação para que o serviço seja melhor prestado. E eu tenho uma certeza de toda a minha experiência de gestão que a pessoa que ela é bem desenvolvida, a pessoa em si, o seu emocional, o seu pessoal, ela consegue desenvolver melhor a sua atividade profissional. Tanto que a gente não tem profissionais excepcionais que são pessoas ruins, vamos dizer Sim. assim, ou pessoas que estão com uma grande dificuldade pessoal. Então, a gente vai trazer na escola do legislativo toda tudo que estiver ao nosso alcance para capacitação, não só técnica, mas também de desenvolvimento pessoal. Então, esse é um dos grandes marcos. Eu falo assim, colocou professora, gente, no Colocou. cargo, é isso que vai dar, entendeu? Não tem por onde escapar. E a questão que a gente vai conseguir tirar do papel agora, e o fato de nós estarmos onde estamos, de fato, né, não vou dizer que não, ajudou muito, que é o nosso trabalho pró-vida. Né? Esse aí é algo que eu já trabalho há finco pelo menos uns 8 anos, e a gente viu a necessidade de estar inserido dentro da política para que isso realmente traga resultados mais eficientes. Então, a gente vai trabalhar muito isso e os projetos realmente voltados à educação, né? Como a gente está dando agora bastante passos largos com a questão do Educar para o Agro, eu não lembro agora, agroeducador.
Você água, falou em educador. 2 momentos, Uhum. na Semana Pró-Vida. Sim, Você explicou para o pessoal de casa exatamente sobre a escola do legislativo, é um trava-língua, escola do legislativo, a escola do legislativo. Fala um sim, pouquinho então sobre essa semana, porque é algo novo, a escola do sim. legislativo já existia, foi implementada, mas a Semana Pró-Vida. A Semana Pró-Vida, ela é concebida com a ideia de que nós temos que valorizar a dignidade da pessoa humana, da concepção até a morte natural, em todas as fases da vida. Então, muitas vezes tem o estigma, né, que fala, pró-vida já pensa diretamente na questão do aborto. O aborto é, sim, uma questão, mas é um ponto dentro de todo um texto, né? Então, a possibilidade de trabalhar isso. Por quê? Porque cada vez mais, e agora atendendo a população, a gente vê o quanto que as pessoas precisam de sentido, sabe? De ter uma vida realmente digna, entender o que é essa dignidade, recuperar a humanidade. A gente tem visto, até em notícias que são até assustadoras, né? O quanto a gente está perdendo a nossa humanidade. E esse é um trabalho que me encanta, né? Tanto que é a minha outra formação, que até a gente havia comentado um Comenta. pouco antes, que é em logoterapia. Hoje eu sou logoterapeuta e a gente quer fazer um trabalho muito, muito bom com a logoterapia aqui no município, eu e alguns outros colegas. E a ideia é de todo esse conjunto, né, de a gente trazer a base jurídica que eu tenho, a base da logoterapia, da psicologia, da filosofia, para dentro da política é realmente trazer uma humanização. Então, esse trabalho pró-vida, ele não é um trabalho assim contra o aborto, ponto. Não, é para a gente trazer para dentro da sociedade a humanização. A gente vê essa questão de suicídio, né, de pessoas abandonadas em todas as idades. Né, de pessoas que realmente não são, têm uma invisibilidade real, né? E, inclusive que elas próprias não se enxergam com uma dignidade que merecem, né? A doença muitas vezes é vista, a pessoa doente, ou a pessoa incapaz, como uma pessoa que tem uma dignidade um pouquinho menor, né? E assim está na DPF 442, inclusive, né? Que é uma das grandes brigas nossas aí, nossa, que eu digo dos juristas pró-vida. Então, quando a gente fala desse trabalho pró-vida, ele é um trabalho macro. Né? Ele é um trabalho que vai valorizar a dignidade da pessoa humana, da vida humana. E de que forma vocês vão fazer isso aqui em Sorriso? Aqui em Sorriso, nessa primeira semana, até pelo curto espaço de tempo, a gente não vai conseguir executar tudo que a gente gostaria, mas vai ser uma semana com uma programação extensa, a gente está tentando trazer aí, está tudo em trâmites, vamos assim dizer, se a gente conseguir, principalmente a questão orçamentária, a gente quer executar shows que exaltem essa questão da beleza da vida, a gente quer fazer uma exposição, né? A gente até ganhou, foi bem legal, a gente ganhou os bebezinhos com cada fase da gestação, para que seja admirada a beleza da vida em todas as suas fases. A gente vai fazer um trabalho com os idosos, né? Faremos um trabalho também que já está certo com os pais das crianças atendidas no CAPS infantil, para que eles entendam a força da vida, a força que eles têm na vida dos filhos. Deixa eu lembrar do resto da programação aqui toda. Nós teremos um evento muito, muito, muito importante. Eu já quero até deixar o convite aqui para todos, que é o nosso seminário, tá? Nós teremos um seminário com um professor que é um expoente aqui a respeito da logoterapia no Mato Grosso, que vem de Cuiabá. O nome dele é Roberto Tomashiro. Ele é psicólogo e logoterapeuta e ele vai vir trabalhar aqui para os acadêmicos. Nosso público-alvo são os acadêmicos, mas estão todos convidados. Por que os acadêmicos, Elô? Porque em alguns cursos, o centro é a pessoa humana. E a gente não tem, eu falo porque eu trabalhei quase 10 anos nas Hum. faculdades, a gente não tem uma visão antropológica sobre o homem. Uma visão antropológica completa, uma visão antropológica. Muitas vezes tem gente que passa a faculdade sem nem saber o que é, de fato, o homem, não saberia responder isso, o que é a vida humana. E como que num curso de medicina a gente não sabe sobre isso, como num curso de enfermagem, de direito, porque o direito propriamente dito, ele não precisa existir se não for pelo homem. Né? Não somos nós que temos que trabalhar pelas leis, mas as leis que têm que atender à dignidade. Então, assim, vai ter esse seminário e o nosso convidado é o professor Roberto. A gente está muito feliz com a presença dele e em breve estaremos aí com as inscrições. Serão poucas inscrições, serão gratuitas. Então, quando a gente abrir, Fiquem corre, ligados. corre para fazer.
Você sabe que eu tenho uma pergunta aqui para fazer para você, que você me responde, assim, com tanta clareza, Aham. sem precisar eu te fazer. Porque assim, ó, eu tinha preparado algumas coisas, enfim, e o que mais te motiva? O que mais te motiva em estar à frente da Câmara? Porque o cargo é administrativo, é um cargo que, além de administrativo, também tem uma visão muito política, muito população, muito ser humano. Mas tu está me respondendo já pela emoção, pela vivência que tu está dando de conhecimento em tudo que você está fazendo que envolve a população, que envolve o ser humano, o homem, sabe? Eu sinto assim respondida a minha pergunta, porque tenho aqui, o que que mais te motiva? O servir. O servir. E aqui eu vou trazer uma partilha muito pessoal, né? Então, quando eu aceito o convite do Rodrigo, foi justamente no momento que eu passei pela perda da minha nenê, né? Eu estava gestante 6 meses Sim, e a perdi. E dentro da logoterapia, eu sabia por teoria que o melhor jeito de você conseguir sair disso é realizando valores, e um desses valores é você ter uma causa a servir. Né, você ter algo a fazer, você contribuir, o servir, né, de você realmente se doar. Isso aí é você, ao mesmo tempo que se doa, você se cura. Né, essa é uma das vertentes da logoterapia. E eu aceitei, falei, como que desafio esse de servir a tanta gente, né? Porque ali a gente representa muita sim. gente. Então, confesso que foi um objetivo um pouco egoísta no começo, de fato, para buscar ali uma cura para o meu momento, mas que realmente aí reverberou num desejo de continuar servindo. Patrícia, o que que a população não vê, mas é essencial para o funcionamento da Câmara de Vereadores? Olha, existe um trabalho gigante antes das sessões, o do atendimento, o do pensar. A gente verifica ali o tanto que os vereadores realmente se desdobram. Eu vou falar pelos que eu estou conhecendo desta gestão, não conheci outra. Mas aí eu vou falar com. Eu não poderia deixar de fora nenhum deles, sabe? Cada um na sua bandeira, o tanto que eles se esforçam. Diariamente, e aí assim, o trabalho que aparece, ele é muito pequenininho, perto de tudo que é feito. Sim. Porque para chegar a ter uma proposição numa sessão, tem todo um trabalho antes de verificação, de estudo, de ir até o local, de atender a população, de analisar o que é melhor. Quantas reuniões às vezes acontecem antes de acontecer uma propositura? Eu acho que a maior surpresa que eu tive estando ali, eu achava que era mais ou menos assim: a pessoa vinha ali no gabinete, fazia uma reclamação, o vereador fazia uma propositura, e não é assim. Existe todo um trabalho, não só do vereador, mas de toda a equipe dele, Sim. e da equipe da Câmara, da parte da técnica legislativa, etc., para que uma propositura seja feita, que é o trabalho principal nosso ali, né? A seriedade das denúncias que a gente recebe tem que apurar, a seriedade do trabalho nosso, quantas pessoas a gente atende, eu não sabia disso, quantas pessoas a gente atende na Câmara que chegam ali realmente desesperadas e a gente consegue ajudar. E é uma coisa que não aparece. Não aparece, parece que eles estão ali só para fazer pelo voto, Porque etc. E não exatamente. é. Todo esse trabalho muitas vezes não aparece. O que aparece na rede social e o que aparece na sessão, eu vou dizer para vocês que, assim, no máximo 10% de tudo que é feito ali. Todo o trabalho de pesquisa, de vivência, de Exatamente. E que busca, engloba todo mundo, de porque para o vereador poder ir fazer uma visita, tem que ter o carro que tem que estar abastecido, que tem que ter a licitação, que tem que ter passado pelo finanças. Então, assim, tem todo um trabalho de equipe para que isso aconteça. E isso não aparece. Mas é fundamental. Todo esse trabalho que acontece nos bastidores, ele é gigante, ele é essencial, e mesmo o trabalho final do vereador ali e de toda a equipe da Câmara, aparece só um pedacinho de tudo que é feito. você sabe que a gente saiu em outros episódios, a gente vai levar para a população as nossas pesquisas, as nossas abordagens que a gente fez na rua, e de fato as pessoas não têm noção de que acontece na Câmara. As pessoas, elas elegem um vereador, mas o que que eu percebi? Já julga, já não, já critica, já não acredita, sem mesmo conhecer o trabalho dele. Então, assim, ó, para a gente encerrar, qual mensagem final que você gostaria de deixar, Patrícia, para a população, para a nossa comunidade, com relação a acompanhar o legislativo, com relação a
ao poder legislativo em si, já que você fala com tanto carinho do trabalho deles, porque a gente acompanha e sabe, quem está lá dentro sabe que é um esforço diário, que é uma busca diária de melhorias, que é um desempenho desumano muitas vezes, que as pessoas acabam se libertando, abrindo mão da privacidade, abrindo mão de muitas coisas que até Dos próprios acreditavam dos negócios, próprios né? negócios, acreditavam de projetos para estar a serviço do cidadão. Então, assim, ó, como mensagem final, o que que você falaria para a nossa comunidade, para Sorriso, com relação à importância de acompanhar todo esse trabalho que a gente, de uma forma geral, faz no legislativo junto com os nossos 11 vereadores? Uma coisa, Elô, que talvez muita gente não saiba. A Câmara e os gabinetes estão abertos para receber vocês. A pessoa que quer levar uma ideia, que quer saber por que, que determinada coisa está funcionando assim ou assado, que tem algo que fala, olha, isso aqui está errado, isso precisa ser investigado, né? Logo mais vocês vão entrevistar também a nossa ouvidora, que vai poder falar um pouco disso, que participem, que estejam perto de nós, né? Essa questão do político se interessar pelo povo só na época da campanha, isso precisa mudar. E o povo também tem que parar de se interessar pelo político só na época de saber quem ele vai votar, né? Cobrem de quem vocês votaram. Se quem vocês votaram não foi eleito, cobrem de quem está lá. Nós estamos, mesmo enfim, várias bandeiras diferentes de partido, mas todos estão lá para representar a população. E eu tenho certeza que todos os gabinetes estão abertos para receber a população. E muita gente não sabe, acha que às vezes tem que ter, não sei, um grande contato, né, para ir lá, enfim, e não é. A Câmara está aberta, não só nas sessões, mas até o nosso setor administrativo, né? Todo mundo está ali para poder receber a população, dar as satisfações que terem que ser dadas, uma vez que a gente quer trabalhar com a máxima transparência e participação popular possível. Tá certo, eu sou muito feliz por ter você como nossa primeira Eu entrevistada. também. Eu acho bem, na realidade, eu pensei assim: olha, é importante que as pessoas entendam o funcionamento, porque a gente vai trazer, claro, os nossos vereadores aqui, é importantíssimo que eles venham se apresentar e conversar com a comunidade, mas a Câmara precisa ser vista com os olhos da população, com os olhos do bem. Espera aí, que tem famílias lá dentro trabalhando, que tem gente que precisa somar um com o outro para que a engrenagem funcione. E sim, traremos a nossa ouvidora no nosso próximo programa, porque é importante também que as pessoas entendam, né? Parte Como do chegar processo, perto, como né, de chegar, como nós, fazer. temos os canais, né? É por aí, é desse jeito. E eu estou feliz, muito grata. Agradeço também a participação de todas as pessoas que estão conosco e que vão nos ver fora desse momento de horário que a gente estabeleceu para o nosso programa e que estarão vendo os nossos recortes, as nossas partes bem importantes que a gente vai selecionar para deixar nas redes sociais. Então, é o primeiro. A gente tem muito a acrescentar, muito assunto, muito tema importante para levar para a comunidade. Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço, muito obrigada. Parabéns pela iniciativa da imprensa da Câmara. Eu acho que isso vem de encontro a todo o nosso propósito, né, de bem servir, melhor servir a população e de tê-los mais perto de nós. Muito Aproxi- obrigada, Heloísa. Obrigada a você. Aproximar o cidadão da Casa de Leis é a nossa missão nesse momento. Obrigada a todos que estiveram conosco e até o nosso próximo podcast, nosso próximo encontro.